Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre Apocalipse, sobre profecia, sobre revelação. E escatologia, né, o estudo do fim, ou de eventos futuros, ou eventos finais que culminam com o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus. Foi publicado pela editora Vida. Nós vamos incorporar. Nós temos muitas críticas a esse material. Esse material é objeto de estudo lá por volta de 1998, né? Lemos, relemos, fizemos todas as comparações com os textos bíblicos. Não havia tanto material na época. É o Manual de Escatologia, a editora Vida publicou, Dwight Pentecoste. Eu tenho aqui uma das primeiras edições, ainda é editado. Acho que se não pela Vida, você encontra na chamada, edições chamada da meia-noite. A edição que eu tenho aqui é uma tradução do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, do Seminário Palavra da Vida. A edição que nós temos aqui é de 1964, quando foi publicado em inglês, e 98, quando a editora Vida publicou a tradução em língua portuguesa. Tá? Foram 30 anos, 34 anos o material demorou para chegar até nós. Tá? É um material, é considerado uma referência. O uso desse material aqui sofrerá severas críticas, tá? Porque nós não nos vemos obrigados a concordar com tudo, mas respeitamos a proposta apresentada, o objetivo do trabalho proposto. Havia uma lacuna, havia um vazio. O Dr. Dwight Pentecoste trabalhou e publicou. Ele é presbiteriano, a referência que eu tenho dele, ele é presbiteriano. No Brasil, as pessoas ficam muito nesse negócio aí de arminiano, calvinista, tá? Mas eram a mesma concepção de fé, por uma mudança ou por questionamento no que diz respeito à perspectiva de interpretação, acabou havendo um racha e a política eclesiástica permite, né? Quem discordou seguindo Jacó Armínio foi assim convidado a retirar-se, perderam a cátedra, perderam o emprego, foram excluídos. Essas coisas que ocorrem na política eclesiástica. Aproveita um momento, é dissidente, tá, tchau. Aí já coloca o primo, o sobrinho, o irmão, já preenche os cargos e cria-se aí uma aparente rivalidade que não justifica, tá? Uma divisão, fragmentação, ou um ficar censurando o material do outro. O certo seria mais enriquecedor o confronto mesmo, o debate, o enriquecimento. O cristão se torna assim sensível e cai em terríveis ciladas quando se propõe a defender o método, como se o método defendido fosse o único possível, né? Como se questionar o método fosse questionar a revelação de Deus. Adquirimos, é um material mais recente, já era nosso interesse, já há um bom tempo. A Vida Nova tem um compromisso aí com um material bom, com um material de qualidade. É o comentário exegético aqui sobre Apocalipse. Nós adquirimos e nós vamos, no tempo que temos, nós vamos aqui analisar esse material, apresentar as ideias aqui e quando divergirmos, o faremos sem nenhum problema. Por quê? No que diz respeito não só à literatura do livro de Apocalipse, mas também à investigação de material relacionado à profecia ou escatologia, ninguém é obrigado a concordar unanimemente com ninguém. Há uma série de eventos que nós aguardamos. Qual é o principal evento? Qual é a razão da fé do cristão? Aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto.
Isso é unânime entre os cristãos. Não tem fé cristã, não existe esperança cristã que não declare a expectativa do glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Quaisquer outras interpretações aí, elas fogem à razão principal da nossa fé. É aqueles que se valem da religião cristã para terem suas vidas, suas carreiras. Amém. Também não sou desses aí que fala que você tem que sair por aí sondando, expulsando, retirando. O mundo, o ambiente de hoje permite que pessoas vivam num ambiente religioso sem que sejam capazes de expressar ou vivenciar as expectativas da fé professada, tá? Infelizmente é o mundo de hoje. Agora, com relação ao material, o material é muito bom. A editora Vida Nova tem uma preocupação com qualidade. É um acadêmico, o Dr. Grant Osborne, tá? É um acadêmico, ele já partiu também. Ele faleceu, ele morreu em 2018. Ele tem excelentes materiais. E nós vamos caminhar com ele aqui na apresentação, aqui no comentário sobre o livro de Apocalipse, somando ao material que nós já iniciamos falando. Depois desse período de pausa aí, que nós estivemos cuidando da saúde, graças a Deus podemos retornar, então vamos retornar todas as propostas que fizemos. Marco, por que você não completa uma e parte para outra? Bom, porque minha cabeça não é assim, né? A minha cabeça não é assim. Minha cabeça consegue funcionar várias coisas ali, inúmeras atividades ali vão se desenvolvendo. E também isso evita que eu me afunde num contexto específico, né? Que eu me perca naquele tema, naquele assunto e me esgote muito rapidamente naquilo, né? Então, são vários temas que nós estamos trabalhando, várias linhas de expressão da fé cristã, tá? Com o objetivo de auxiliar aí. Somos gratos a Deus por todas as pessoas que têm aí nos honrado, acompanhando, assistindo e até mesmo comentando. Mas eu devo dizer o seguinte: não tenho condições, no momento, de estabelecer essa dinâmica aí de conversas, de diálogos, tá? A nossa proposta, até que nós a cumpramos, é de apresentação, é de exposição, tá? Então, não temos condições para estabelecer aí diálogos ou conversa. O que eu posso e eu faço é colocar nas minhas orações aí todo mundo que teve aí, passou pelo vídeo, deu uma olhada, viu, gostou, não gostou, se inscreveu. Nós colocamos nas nossas orações, que Deus abençoe essas vidas, segundo a riqueza da sua graça e da sua gloriosa manifestação de bondade e amor eterno em Cristo Jesus. É o que eu posso fazer até que eu conclua. Quando eu concluir, se eu concluir, eu tenho agora 2 anos para concluir aí, dar um fechamento, encaminhar para bem próximo do fechamento dessas abas aí que eu me propus a apresentar. Esses 3 primeiros anos não foram lá muito fáceis, mas passaram. E agora tomamos as decisões que precisávamos tomar, procuramos todo o auxílio e ajuda que precisávamos, estamos recebendo todo o apoio, toda a orientação da qual necessitávamos e, graças a Deus, estamos melhorando dia após dia. Esperamos que isso seja uma crescente, Então, a nossa intenção, eu deixo evidenciado, porque é interessante, né? Você estabelece o alvo. A nossa intenção é que até o final de 2026, tenhamos concluído essa primeira etapa, a qual eu já acrescentei material novo, principalmente do Novo Testamento, e ampliei a questão do Apocalipse para a escatologia e profecia. Então, essas áreas aí, Novo Testamento, profecia, escatologia, espiritualidade, a ideia é que elas continuem, que elas se afunilem aí, se confundam e se aprofundem e continuem. A nossa intenção não é parar, é sempre
continuar, progredir. Mas eu tenho a obrigação de apresentar, considerando que vamos falar sobre Apocalipse, é uma literatura muito questionada. Quando se estuda o Novo Testamento, se você sonha, se você tem vontade, se você tem esse desejo de estudar, de compreender o Novo Testamento, você deve se preparar para uma área terrivelmente atacada e influenciada pelas pesquisas acadêmicas, né? Pelas universidades. Por quê? Primeiro, porque eles recebem financiamento para pesquisar. Não tenha ilusão. Não tenha ilusão. Se alguém quiser financiar pesquisa sob a perspectiva da teologia revelada num contexto histórico, cristão ou até mesmo denominacional, basta tirar dinheiro do bolso, procurar a universidade e financiar uma linha de pesquisa que migrarão para essa área trabalhando. A verdade é que as linhas de pesquisa muitas vezes não favorecem a visão religiosa da teologia da revelação. Muito embora a teologia da revelação, a teologia revelada não seja, as religiões reveladas não sejam um mistério no ambiente universitário, quer seja na teologia ou na filosofia. Mas o contexto religioso em si, a análise é literária, escriturística, bíblica, um pano de fundo religioso, mas a palavra de Deus, você precisa saber que ela é atacada de todos os lados. Então, quando você vai estudar o Novo Testamento, você é confrontado aí com uma série de conceitos e de ideias que para nós que dedicamos mais tempo a uma leitura devocional, procuramos material de teologia, filosofia, de gramática, literatura, com o objetivo de aumentar, de clarear algumas dificuldades, né? Analisar o contexto histórico, o contexto econômico, o contexto político, os costumes da época, as práticas daquela época, para enriquecermos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Você encontrará sempre algumas dificuldades e alguns ataques. O livro de Apocalipse, por exemplo, grande parte do tempo é dedicado de uma forma bastante desgastante a decidir quem escreveu. Quem é esse João? Se é João, o João do Evangelho de João, ou se é outro João. Ou se não foi João, se foi algum discípulo que homenageou o mestre e escreveu esse livro. Se foi um só escritor, ou se foram vários. Se o livro foi escrito de uma única vez, ou se ocorreram, ou se foi produzido em mais de uma etapa. Então, todas essas futilidades, banalidades, são alvo de estudo e questionamento, né, de todo o Novo Testamento e especialmente da literatura de Apocalipse. Tá? Quem é o João? Quando foi escrito? Nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90. É assim, dá-se uma volta ao mundo para chegar à conclusão que a data mais provável ali foi por volta dos 80, 90 ali, desse período. Então, os estudos do Novo Testamento e também da literatura de Apocalipse, eles são grandemente contaminados por esse tipo de referência acadêmica. Que quer queira, quer não, eu volta e meia eu dispenso, porque eu tenho livros aí que as datas vão mudando, conforme a publicação do livro ou a referência histórica no momento da pesquisa, as datas nunca vai bater, tá? Não precisa ficar preocupado. Os melhores escritores, os mais abrangentes, apresentam as várias datas possíveis, os vários momentos e a justificativa. Aí você se entristece quando você descobre que esse livro não era muito aceito na igreja, por exemplo, na Síria. Aí você descobre que havia certos conflitos político-econômicos em relação a que aceitou mais rapidamente, por exemplo, o Egito. Tá? Havia questões políticas, econômicas, né? Questões de influências de poder que afetavam a igreja. E a fé, o cristianismo, muitas vezes ele ficou nesse fogo cruzado aí. Nós não queremos a influência político-econômica, então não aceitamos a posição teológica ou doutrinária. Até hoje é assim.
Tá? Não tenha nenhuma ilusão. Não tenha nenhuma ilusão quanto a uma busca por uma pureza teológica, uma expressão doutrinária que é perfeita, que é pura, que é santa. Não. Todos estão, até certo ponto, contaminados por questões de interesse político, principalmente econômico, principalmente político e econômico, e envoltos em questões sociais. Porque quando somos confrontados pela palavra de Deus, somos levados a tomar decisões. Aceitar ou não a soberania, a supremacia, a eternidade de Deus, de sua palavra, da sua justiça, da sua santidade, do seu amor, que nos leva à responsabilidade de mudarmos a nossa vida, o nosso ser. Então, vamos pegar um momento histórico aí. Somos cristãos. Temos que libertar os escravos? Como é que nós vamos fazer com as plantações? Não, calma, não mexe nisso, não mexe no bolso. Somos cristãos, todos somos filhos de Deus, mas tem uma explicação, tá? Então, quando você compreende, tem acesso aos elementos da história, da política, da economia, você vê o quão frágil é o elemento humano. Então, tem pessoas, muitas vezes, defendendo doutrinas de uma forma apaixonada, de uma forma assim, que você fala, meu Deus, que beleza, que visão de Deus, que visão de igreja, que visão de mundo. Vamos ver o ambiente social no qual ele vivia. Enfrentou dificuldades no que diz respeito a amar a Deus, tudo bem. Agora, transportar isso para o próximo, uma luta terrível. Então, não precisa ficar preocupado. Não é só você que tem dificuldades, não é só você que tem problemas. Entender, compreender, aceitar é uma coisa. Na hora de viver, né, a espiritualidade prática do dia a dia, aí você tem todo um mundo, toda uma estrutura que pressiona. E muito. Pressiona e muito. Pressiona a todos. Tá bom? Se você quiser conversar com o judeu, ele vai falar, ó, não é fácil. Se você quiser conversar com o islâmico, ele vai falar, olha, não é fácil. Se você quiser conversar com o budista, com o Shiito, tá? Porque há um mundo que se firma nas suas próprias convicções, que tenta existir e permanecer e funcionar e influenciar, ou rejeitando a verdade de que há um Deus soberano, ou manipulando conceitos conforme a conveniência e a necessidade. Então, o que nós sugerimos? Não há, se você errar, você não está pecando em absolutamente nada contra Deus e a sua palavra. João, um dos mais jovens discípulos de Jesus, da comunidade dos 12, muito certamente é o autor do livro de Apocalipse, após o qual ele ainda escreveu o chamado Evangelho de João. Se você quiser uma compreensão aí, uma visão meio que voltada para o ambiente histórico, cultural, até certo ponto judaico daquela época, leia Mateus, leia Hebreus, leia Apocalipse, tá? Mateus, Hebreus, Apocalipse e João. Então você tem uma continuidade da preparação, apresentação, revelação, confirmação, morte, ressurreição, glorificação e revelação do Cristo, que culmina no Evangelho de João. Muito certamente, nesse período, João, se não fosse o último, era um dos últimos da comunidade dos 12 ainda vivo, tá? O que isso significa? Significa que recorriam a ele um grande número de discípulos, de cristãos, de todas as regiões, de tempos em tempos, para ouvir João. Você faria o mesmo. Lembrando que a comunidade que Cristo deixou, que foi ampliada, quase que triplicada nos eventos de Pentecostes, ela era formada por um grupo de 12, os 12 apóstolos, mas havia um grupo um pouco maior de 70, sendo que um desses foi retirado desse grupo maior
para ocupar a vaga deixada por Judas de Queriote, lá o Judas Iscariotes. Mas testemunhas da ressurreição mostram que havia uma comunidade maior de discípulos de cerca de 500 pessoas. Tá bom? Então você imagina que esses grupos estavam diminuindo. Aqueles que ouviram de perto, aqueles que presenciaram os feitos de Cristo Jesus, os primeiros a narrar a história do Evangelho, os primeiros a transmitir o Evangelho. Você vê, seguindo o livro de Atos, você vê João. Aí depois você vê Pedro e João. Aí daqui a pouco aparece Paulo, Barnabé, Silas. Então você está pensando em termos do que é apresentado na Bíblia como expoentes de um movimento, de uma verdade que envolvia um número muito maior de pessoas. Então, o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, não apenas eram vividas em grupos, as primeiras comunidades, os primeiros grupos em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, dos países próximos ali, e proclamavam. Eles viviam e proclamavam. O que impressiona os primeiros cristãos daquele tempo, os seguidores de Jesus, chamado Cristo, é a maneira como eles viviam. É o modo que eles tratavam uns aos outros e os de fora. Tá? O grande impacto do cristianismo era esse. Não era o poder sobrenatural. Tá? Era a vida em submissão a Deus, mas em termos práticos. Eu tenho pouco, o outro não tem nada. Então, o meu pouco soma-se com o do outro e nós temos alguma coisa em comum. Alguns tentam deturpar isso chamando de comunismo, mas não era comunismo. Comunismo é uma teoria econômica, uma teoria político-econômica surgida aí, final do século XIX, né? Fabricado aí em alguns lugares, como Alemanha, França e Inglaterra. Tá? Depois usado como um vírus ideológico que contaminou diversos países, parte dos jovens naquela época. Na verdade é essa, o pensamento, a doutrina comunista, ela surgiu como um vírus ideológico, tá bom? Algo a ser implantado para fomentar a convulsão, a rebelião, a destruição, o conflito e o confronto. E foi usado dessa maneira, historicamente nós sabemos, foi usado como vírus ideológico, tá? Não tenha nenhuma ilusão. Então, as igrejas viviam em comunidades. A rejeição, os embates, a dificuldade que enfrentavam, os conduziam a voltarem-se para si e, ao mesmo tempo, voltando-se para si, o Espírito de Deus os impulsionava para fora. Aqui não dá. Vão pregar, vão viver. Vida e pregação, vida e pregação, vida e pregação. A necessidade de um equilíbrio. Por isso apresentamos espiritualidade em termos de vida cristã, espiritualidade prática, vinculada à realidade, sempre vinculada à realidade. Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa sugestão. Veja se você... vamos fazer uma leitura aqui. Não dá para eu ler o Evangelho de Mateus todo, mas você já conhece o Evangelho de Mateus. Aí você vem para a carta aos Hebreus. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos
porquanto o nome que herdou é mais excelente do que eles. O Cristo exaltado, o Cristo glorificado, não apenas o Cristo ressurreto, mas o Cristo exaltado e glorificado à destra do Pai. É esse o tema da carta aos Hebreus. A elevada posição que Jesus, o Cristo, ocupa diante de Deus e diante da humanidade. Aí você, com essa consciência de quem é, dos atributos, atribuições, você vem para Apocalipse. Quem está falando? Você tem a visão do Evangelho do Cristo humilhado, daquele que se faz homem, daquele que sente fome, daquele que sente cansaço, daquele que se alegra, daquele que chora, daquele que sangra, daquele que morre, tá? Em Hebreus, você tem a visão do Cristo ressurreto e exaltado à destra de Deus, tá? Ocupando a posição de elevadíssima honra, acima de todo e qualquer ser criado. Aí quando vem em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, porque Hebreus você pode entender em termos de revelação, ou profecia, uma análise profética, uma análise da teologia da revelação. A carta aos Hebreus, ela mantém a confiança. Deus falou desde tempos antigos, Deus fala, Deus tem falado, Deus tem se comunicado, Deus tem se apresentado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nos últimos tempos, ou nos tempos do fim, ele falou através do Filho. Através do Filho. Tá. Aí você vem para Apocalipse, tá. Revelação de Jesus Cristo, que é, obviamente, Deus falando através do Filho. Mas agora o Filho está exaltado, glorificado, à destra do Pai, ocupando a posição de elevada honra. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Nós temos aqui Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho, o Cristo, exaltado, esse Deus que se comunica, esse Deus que se apresenta, o Deus da profecia, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Melquisedeque, o Deus de Jacó. Esse Deus nunca deixou de falar. Através do Cristo, ele continuou falando. E o livro da Revelação mantém isso. Mantém essa verdade, esta realidade, o Deus que se comunica, o Deus que se revela. Deus não é Deus que se esconde. Deus não tem nenhum motivo para se envergonhar de ser Deus. Deus não tem nenhum motivo para se esconder da sua criação. Tá bom? Revelação de Jesus Cristo concedida por Deus. E nesse momento aqui, o Cristo apresenta essa verdade, essa comunicação, através de um anjo. Através de um anjo, através de um ente espiritual especificamente designado para acompanhar João durante a revelação da profecia. Mas por que um anjo? Provavelmente e certamente para proteção dos estados mentais do João. Porque apresentado como revelação foi algo magnífico. Tá? A mente, a consciência, eu tenho minhas reservas quanto a essas ideias aí de êxtase, em que a pessoa supostamente sai do corpo. Tá? Eu tenho 99,9%
de convicção de que o espírito não sai do corpo, porque quando ocorre a separação entre o espírito e o corpo, ocorre a morte, tá? Mas por uma série de motivos, durante o estado de êxtase profético, no caso de uma revelação dessa natureza, em alguns casos, a pessoa assim abençoada, ela vivencia aquela experiência como se ela tivesse sido retirada, não só do seu corpo, mas como se tivesse sido retirada deste mundo para uma realidade superior, em que essa pessoa tem dificuldades para compreender essa realidade e é preciso um ente espiritual dessa realidade para acompanhá-lo durante o processo de aquisição das informações que lhe foram reveladas. Então, o mensageiro aqui, o anjo, é uma bênção, é uma proteção, ele está protegendo o João, o apóstolo, o profeta, chame-o como você quiser, o João, o vidente, ele está protegendo a estrutura psíquica e emocional de João. Hoje, no que vemos alguns que tentam experimentos espirituais, tentam investidas no que diz respeito à busca de um estado de êxtase, na Bíblia isso é conferido pela ação de Deus, sempre conferido pela ação de Deus. Em determinados cultos, em determinadas práticas, isso é induzido pelo oficiante ou por aquele que ministra. Muitas vezes a pessoa não desenvolveu uma estrutura psicológica ou emocional para permitir esse nível de introspecção que muitas vezes as pessoas tentam apresentar como um estado de êxtase, né? Que é um voltar-se completamente para si, buscar na sua alma, na sua consciência, na sua memória, todas as verdades em relação àquele ponto, àquele tema, àquele assunto, permitir que a sua mente te conduza àquela verdade, àquela realidade, beneficiando a pessoa com todos os benefícios decorrentes deste estado consciente de fé, tá? Muita gente se atropela, muita gente sofre ocorre uma série de eventos constrangedores até. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo que está se aventurando nesse tipo de experiência, a qual eu não recomendo, tá? A menos que você tenha o conhecimento e a disciplina física e mental necessárias para isso, eu não recomendo. Ou, se for uma ação de Deus, do Espírito Santo, sem a necessidade do oficiante, do ministrador induzindo determinados comportamentos ou processos, aí tudo bem. Mas eu, pessoalmente, não recomendo, tá? Por isso você vê muita esquisitice, que a pessoa quer muito experimentar uma revelação de Deus. A pessoa anseia muito ter uma visão da glória, ter uma visão da eternidade. As pessoas desejam, anseiam e são alimentadas nesse sentido. E às vezes não tendo o conhecimento, a disciplina física, mental, psicológica, acabam, ao entrarem nesse estado de introspecção ou meditação profunda ou êxtase, sem o domínio, sem o domínio de si, sem o conhecimento dos estados mentais possíveis, sem o conhecimento de como funciona muitas vezes o próprio corpo, a própria mente, e sem o conhecimento e sem o domínio. Então, acontecem coisas terríveis, acontecem coisas, assim, abomináveis, tá bom? Então, o estado aqui de êxtase, que eu não questiono, ao qual João foi elevado, foi um dom gracioso de Deus, foi uma revelação de Deus, foi algo por Deus concedido a Cristo como exaltado sobre toda a criação, e Cristo, nessa posição de elevada honra, nomeia um anjo específico para
comunicar a João a visão. Então você tem aqui o livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação. Ele tem uma série de temas, ele tem uma série de assuntos que podem, e nós vamos agora começar a abordar com o intuito de compreendermos o que está sendo apresentado, não só em João, mas o que está sendo apresentado em Gênesis, o que está sendo apresentado em Isaías, em Jeremias, o que está sendo apresentado nos Salmos, nos Provérbios, tá? Deus se comunicando com a humanidade, na linguagem da humanidade, respeitando as limitações humanas, respeitando as nossas limitações, dentro do ambiente histórico, cultural em que estamos vivendo. Talvez as dificuldades que o livro, como literatura, apresenta, sejam decorrentes de transformar em palavras uma experiência arrebatadora, como foi a que ele vivenciou, e a grandiosidade dessas revelações. Não foi o único a experimentar isso. Tá? Não foi o único dos apóstolos. Muitos dos apóstolos de Cristo experimentaram. O próprio apóstolo Paulo refere-se a um arrebatamento de sentidos nesse aspecto. Mas a Paulo foi vedado expressar o que você viu, é que foi concedido. O que ele expressou, porque Paulo não era de escrever muito, né? Foi quando ele estava preso se comunicando com as igrejas. João já tem uma visão diferenciada. João já tem a consciência de que ele é o muito. Ele é um dos últimos. João tem a plena consciência, ele já está vendo ali o surgimento de líderes mesquinhos, de movimentos estranhos, de comportamentos impróprios e inadequados, tá? João está vivendo esse limite, essa fronteira. A primeira geração, a geração que conheceu Jesus, o Cristo, que se aproximou dele, que caminhou com ele, que conversou com ele, que riu e chorou com ele, que o abandonou no mais trágico momento de sua vida, que depois foi convocada de volta por ele como um rebanho disperso, como bom pastor que o é, os trouxe, os arrebanhou novamente para si. Essa comunidade, esses homens e mulheres estavam morrendo, estavam desaparecendo. Então, João tem algo novo para um novo momento da história do povo de Deus, para a história da Igreja de Deus. Assim, nós iniciamos, damos partida a essa nova etapa de reapresentação da literatura do livro de Apocalipse, pedindo a Deus sempre que o Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.